Olá, pessoal. Bom dia a todos vocês. Acho que a grande maioria de vocês já me conhecem, né? Eu me chamo Marcos. Eu faço parte dos professores de biologia que são responsáveis por ministrar, né, as aulas de biologia para vocês. Já estive com vocês já estive com vocês na penúltima aula e na última aula agora, né? E agora estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre genética, né? E nós teremos dois vídeos de genética, tá bom, pessoal? Um vídeo agora, tá? No qual eu vou abordar com vocês algumas terminologias da genética, né? Porque para que nós entendamos a genética, pessoal, nós precisamos ter em mente, né? Nós precisamos ter segurança nos termos que nós usamos na genética, né? Então, por exemplo, o que que é genótipo? O que que é fenótipo? O que que é crossover? O que que é gene? O que que é alelo? O que que é... Quais são as diferenças entre eles? E eu sei que esses conteúdos, né, esses termos que nós usamos na genética, é, são termos que às vezes confundem bastante a gente, né? E que nos trazem uma ideia, às vezes até errada, né? Às vezes a gente entende de uma forma errada e isso com certeza pode nos prejudicar, ok? Então, nesse primeiro momento, eu estarei conversando com vocês sobre esses termos, essas terminologias que nós usamos na genética, ok? E no outro vídeo nós estaremos falando sobre as leis de Mendel, que é um dos assuntos que mais cai no Enem, tá bom, pessoal? Pessoal, quando nós estudamos genética, a gente ouve falar bastante em genótipo e em fenótipo, ok? E é interessante porque quando nós aprendemos na escola, tá? A gente aprende assim, o genótipo é aquilo que eu não vejo e o fenótipo é aquilo que eu vejo. Será, gente? Não que os professores de vocês estão errados, né? Mas a gente precisa entender isso é, de uma maneira bem clara e que não nos deixe fazer uma interpretação errada. Porque quando nós falamos em genótipo, é a constituição genética de um indivíduo. Nós sabemos que lá no nosso material genético, no nosso DNA, nós temos é, nós temos pequenos segmentos que nós chamamos de genes. E esses genes, eles contêm uma informação para uma determinada característica. Então, por exemplo, você que está me assistindo, se você tem o olho castanho, se você tem o olho preto, se você tem o olho azul, significa que lá no teu genótipo tem um gene que determinou essa característica. Então, o genótipo é a constituição genética de um indivíduo, que é o conjunto de genes desse indivíduo, ok? Aí nós entramos agora em outro termo, que é o fenótipo, que inclusive está bem ligado com o genótipo, porque o fenótipo são as características observáveis no organismo. Só que essas características elas podem ser tanto características relacionadas à aparência, como características fisiológicas e comportamentais, ok? Aí vocês podem me dizer que vocês, por exemplo, se nós estivéssemos em aula presencial, eu perguntasse para vocês o que que é o fenótipo. Eu tenho certeza que pelo menos um de vocês responderiam: fenótipo, professor, é aquilo que eu vejo. Mas a gente precisa ter cuidado, porque é aquilo que na maioria eu vejo. Porque, por exemplo, o sangue, ele é considerado um fenótipo. Alguém de vocês vê o sangue circulando aí nos vasos sanguíneos? Não, né, gente? E o sangue, ele é um fenótipo. Por isso que o fenótipo são as características relacionadas tanto à aparência como características fisiológicas, ok? Aí a gente chega num senso assim, ó, que o fenótipo é a expressão do genótipo, porque o genótipo ele contém a informação que vai determinar uma característica e essa característica vai ser o fenótipo. Então, se você é alto, se você é baixo,
Se você tem o olho azul, se você tem o olho castanho, se você é homem, se você é mulher, se teu cabelo é preto, se seu cabelo é louro, é ruivo, essas características que nós podemos observar, elas foram determinadas pelo teu genótipo, ok? Inclusive, eu trouxe uma imagem representativa para vocês aqui, que nós temos o genótipo, tá? Nós vamos entender melhor essa questão de azão, azinho, azinho, azinho na próxima aula, tá? Mas aqui nós temos o fenótipo, nós temos aqui que está relacionado com o material genético, e o genótipo ele vai expressar o fenótipo. Então, esse genótipo, ele contém uma informação para que essa plantinha aqui, ela tenha a cor roxa. Já esse genótipo, ele contém informação para que ela tenha a cor branca. E aqui, esse genótipo também, ele determina a cor roxa, né? Nós vamos entender direitinho essa questão de homozigoto, heterozigoto, porque existem genes que são dominantes e genes que são recessivos, e nós vamos entender isso melhor. Então, a primeira terminologia que eu queria conversar com vocês era essa, tá? Só que assim, pessoal, eu até coloquei aqui para que vocês pudessem estar entendendo do genótipo ao fenótipo. E isso nós entenderemos melhor na aula de ácidos nucleicos, que é o último assunto que nós trataremos com vocês. Porque a gente fala assim, ó, o genótipo determina o fenótipo, tá? Mas como é que isso acontece? Né? Então, esse processo ele acontece através de funções que são DNA que faz, que estão relacionadas com transcrição e tradução. Então, o que que acontece? Eu coloquei um exemplo para vocês. Aqui nós temos uma célula vegetal. Lá dentro, nós temos o material genético, o cromossomo dela. Esse cromossomo, ele tem genes que vão sofrer transcrição. O que que é transcrição? O que que é transcrever? É você, mesma coisa que você reescrever algo. Então, ou seja, esse gene ele será transcrito. Só que esse gene ele será transcrito em forma de RNA. E esse RNA que foi originado a partir do gene, a partir do material genético, ele vai sofrer o que nós chamamos de tradução, que vai ser a mesma coisa que a interpretação desse RNA para que nós possamos entender o que é que ele está determinando, para que possa se formar uma proteína e assim o fenótipo, ok? Então, não é assim do nada. Existe por trás disso toda uma burocracia, tá? Desde do gene, né? Do cromossomo da célula vegetal, contém o DNA que vai sofrer transcrição e que vai formar uma molécula de RNA, que a molécula de RNA vai sofrer tradução para que possa, assim, formar o fenótipo, ok? Aí, eu coloquei aqui para vocês uma doença que nós conhecemos como albinismo, né? Aí você pode estar se perguntando, professor, para que você colocou essa imagem? Olha só, o que nos diz, né, a definição do albinismo. O albinismo é um distúrbio genético de caráter homozigoto recessivo, ou seja, para que uma pessoa seja albina, ambos os pais precisam ser albinos, ou pelo menos serem portadores do gene recessivo que confere as características do albinismo. Pessoal, olha só, o albinismo ele é uma falha na produção de melanina, que é a proteína responsável, né, por determinar a cor da nossa pele. Ou seja, eles não produzem essa proteína e se produz pouco. Então, o que que acontece? Pessoas que são albinas não produzem a melanina. E a gente sabe que a melanina, ela tem um papel bastante importante na proteção da nossa pele contra a radiação solar, né? Por quê? Porque essa proteína, ela rodeia os núcleos das nossas células, impedindo que esses raios solares causem uma mutação e, consequentemente, um câncer de pele. Aí eu digo para vocês assim, ó, uma pessoa que é negra, né, uma pessoa negra mesmo, ela possui bastante melanina. Por quê? Porque quanto mais melanina uma pessoa tem, mais negra ela vai ser. Aí eu digo para vocês que uma pessoa que é negra, ela possui mais melanina do que uma pessoa que é branca. Consequentemente, uma pessoa que é negra, né, ela geneticamente, né, ela tem mais proteção ao
câncer de pele, porque ela tem mais melanina, né? E uma pessoa que é branca já não tem tanta proteção assim, se comparado a uma pessoa negra, né? E uma pessoa que é albino, ela tem uma chance muito grande de pegar câncer de pele, uma vez que ela não produz, e quando produz pouco dessa proteína. E essa doença, né, ela é uma doença de caráter homozigoto recessivo. Foi para isso que eu coloquei essa doença para vocês, para que nós possamos entrar nesse termo de homozigoto recessivo, né? Aí vocês podem estar se perguntando, professor, em primeiro lugar, que eu não sei nem o que é albinismo, muito menos homozigoto recessivo. Então, os indivíduos homozigotos, tá? Aqui no caso do albinismo, ele é caracterizado ele é de caráter homozigoto recessivo, mas nós temos o homozigoto recessivo e o homozigoto dominante. Mas aqui, ó, os indivíduos homozigotos, que também podem ser chamados de puros, são aqueles que possuem alelos iguais para um mesmo gene, tá, pessoal? Então, o que que acontece? Nós temos cromossomos homólogos. Um eu recebi do meu pai e o outro eu recebi da minha mãe. São homólogos. E esses cromossomos, eles possuem genes, né? Vamos supor que seja um gene para a cor do olho. Ele vai para a cor do olho. Então, o gene que veio do meu pai e da minha mãe, né? O cromossomo que veio do meu pai e da minha mãe vão ter esse gene, né? Para a cor do olho, ok? E esses genes, eles podem ter alelos iguais ou alelos diferentes. No caso dos indivíduos que possuem alelos iguais para esses dois genes, né, nós dizemos que eles são homozigotos ou que eles são puros. Não se preocupem com isso, porque nós vamos entender melhor. E lembre-se que, se tratando de homozigoto, nós temos homozigoto recessivo e homozigoto dominante. Tá? Mas aí vocês concordam comigo, porque esses cursos que nós estamos fazendo é uma revisão, né? E eu coloquei aqui para vocês. Nada impede que uma característica seja determinada a partir de alelos diferentes de um mesmo gene. Quando nós temos alelos diferentes de um mesmo gene, nós chamamos, né, esse indivíduo de heterozigoto. Então, o que é um heterozigoto? Um indivíduo que possui alelos diferentes para o mesmo gene. Aí eu coloquei aqui até para vocês verem. Nós temos aqui um cromossomo homólogo, né? E aqui, ó, o alelo é azão e aqui o alelo é azinho. Ou seja, são alelos diferentes. Consequentemente, esse indivíduo ele é heterozigoto. Aí, para organizar essa confusão na cabeça de vocês, eu coloquei uma imagem representativa de homozigoto e heterozigoto, tá? Então, como eu havia dito para vocês, nós temos homozigotos dominantes e homozigotos recessivos. E homozigoto, o que que é? É aquele indivíduo que possui alelos iguais para o mesmo gene. Então, olha aqui, ó. Vocês concordam comigo, né, que esse indivíduo, nós dizemos que ele é azão, ou seja, são alelos iguais para esse mesmo gene que está representado aqui nesse cromossomo. Se são alelos iguais para esse mesmo gene, nós dizemos que ele é homozigoto. E toda vez que nós temos uma letra maiúscula, nós dizemos que ele é homozigoto dominante, o que nós conhecemos como azão, ok? Agora, vocês concordam aqui comigo que aqui nesse gene nós temos alelos diferentes, ó, azão e azinho, né? Aí, aqui nesse caso, nós dizemos que esse indivíduo ele é heterozigoto. Hétero significa diferente, o que nós conhecemos como azão, azinho. Só que aqui, tratando-se também de homozigoto, né? Concordam comigo que são alelos iguais para o mesmo gene? Sim, azinho. E esse indivíduo, quando a letra ela é minúscula, nós dizemos que é recessivo. Então, aqui no caso, nós temos um homozigoto recessivo, o que nós chamamos de azinho, ok? Pessoal, se nós estivéssemos presencial também e eu perguntasse para vocês, em genética, qual é a maior dificuldade de vocês? Eu tenho certeza que a grande maioria, ou todos vocês, me diriam que a dificuldade está em
compreender a primeira e a segunda lei de Mendel. E eu vou dizer para vocês que, às vezes, nós não compreendemos a primeira e a segunda lei de Mendel porque nós não entendemos direito esses termos da genética, esses termos básicos. Porque Mendel, quando ele trabalhou lá com os terços, com as ervilhas, ele que desenvolveu essa questão de dominante, de recessivo, entendeu, pessoal? Por isso que nós temos que ter em mente, nós temos que entender direito esses termos da genética para que nós possamos, então, entender as leis de Mendel, que é um dos assuntos mais cobrados do Enem, que, inclusive, eu estava pesquisando algumas provas, e em genética eles cobram muito essa questão de primeira e segunda lei de Mendel. E se você não souber o que é o significado de gene, o que é o genótipo, o que é o fenótipo, o que significa esse azão, azinho, você vai boiar na primeira e na segunda lei de Mendel. Por isso que eu decidi trazer para vocês, em primeiro lugar, esses termos que nós usamos na genética, ok? Aí, vocês, né, a gente falou muito sobre gene e sobre alelos. E gene e alelos é um dos assuntos também que mais deixa as pessoas em dúvidas, porque tem gente que pensa que gene e o alelo, eles são são as mesmas coisas, mas não são, pessoal. Os genes, eles são as informações presentes no DNA, responsável por determinar características do organismo. Então, genes são informações. No nosso DNA, nós temos vários genes, né? Ou seja, nós temos várias informações: cor do cabelo, o sexo, cor da pele, altura, tipo sanguíneo, cor do cabelo, tamanho, entendeu? Então, nós temos vários genes, ou seja, várias informações. Os alelos não. São, os alelos, eles são as variações dos genes. Então, eu coloquei aqui um exemplo. Deixa eu só voltar. Então, eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Aqui nós temos o gene para a cor do olho, cromossomos homólogos, e aqui, ó, o gene para a cor do olho, cromossomo da minha mãe e um cromossomo do meu pai, e esses cromossomos, eles possuem genes. Aqui, ó, a característica em si para a cor do olho. Só que se vocês perceberem, esse gene da mãe determina que os olhos sejam azuis. E esse cromossomo aqui do pai, né, com o gene, determina que os olhos sejam castanhos. Então, o gene, ele é a característica em si. Cor do olho, alelo, a variação desse gene. Ou seja, aqui o alelo determina olhos azuis, né? E aqui o alelo determina olhos castanhos. Então, alelos são as variações desses genes. Então, por exemplo, se a gente diz assim, ó, alelo igual para o mesmo gene, isso significaria que esses dois alelos, eles determinariam olhos azuis ou olhos castanhos. Se os dois determinassem olhos castanhos, aqui nós teríamos um homozigoto, né? Genes iguais para uma certa característica. Aqui no caso, nós temos o quê? Então, aqui no caso, nós temos um heterozigoto, alelos alelos para olhos azuis e alelos para olhos castanhos, genes diferentes para uma mesma característica. Isso significa que esse indivíduo, para essa característica, ele é heterozigoto. Ok, pessoal? Isso confunde muito, tá, gente? Aí, né, um dos últimos assuntos que eu quero falar com vocês está relacionado aos cromossomos, né? O que são os cromossomos? Os cromossomos são moléculas de DNA associadas a proteínas que nós chamamos de histonas, ok? A gente tem uma confusão muito grande, pessoal, porque, assim, depende de como que a estrutura está, porque o cromossomo, ele é DNA, o gene é DNA, o genótipo é DNA. Então, depende do meu referencial, né? O cromossomo é o que? É o DNA associado a proteínas que nós chamamos de histona, ok? Aí, olha só, o que é interessante. Quando nós falamos em divisão celular, nós temos uma fase que nós chamamos de metáfase. Nessa fase, os cromossomos eles atingem o seu grau máximo de condensação. Inclusive, em laboratórios, né, se perguntar lá na prova do Enem desse jeito, ó, por que
a melhor fase da divisão celular, né, que é a metáfase é a melhor fase para realizar exames, né, exames para analisar os cromossomos, porque na metáfase os cromossomos estão no seu máximo grau de condensação, e nessa fase que os profissionais dessa área de laboratórios, eles utilizam para fazer exames, inclusive para identificar se uma pessoa tem síndrome de Down, por exemplo, entendeu? Porque os cromossomos estão no seu máximo grau de condensação e, além disso, eles estão no meio das células. Estão no meio da célula, no processo de divisão celular. Então, a visualização desses cromossomos, elas ficam mais fáceis. Aí eu consigo ver, por exemplo, a síndrome de Down, né, que nós chamamos de trissomia do 21. Eu consigo ver se tem 3 cromossomos 21. Aí eu digo que a pessoa ela possui síndrome de Down, ok? Aí uma outra dica que eu queria dizer para vocês é a classificação dos cromossomos, porque nós podemos classificar os cromossomos de acordo com a posição do centrômero. O que seria o centrômero, professor? O centrômero seria essa estrutura aqui, ó, onde a seta está apontando, né, que une os dois braços. Dependendo da posição desse centrômero, eu posso classificar os cromossomos. Então, quando o centrômero ele está no meio do cromossomo, eu digo que esse cromossomo ele é um cromossomo metacêntrico. Meta vem de meio, né? Então, o centrômero ele está bem no meio dos cromossomos. Só que aí eu posso classificar em submetacêntrico. Isso significa que o centrômero ele não está no meio, mas também não está perto da extremidade, né? Está em um meio termo. Aí eu digo que esse cromossomo ele é submetacêntrico. Observem que é uma questão só da posição em si mesmo do centrômero. No meio, né, um pouco a mais do meio, né, aí já se aproximando da extremidade e, por fim, na extremidade. Então, quando ele está se aproximando da extremidade, eu digo que esse cromossomo ele é um cromossomo acrocêntrico. E quando ele já está na extremidade, eu digo que ele é um cromossomo telocêntrico. Ok, pessoal? E aqui nós temos, só para vocês terem uma ideia, nós temos aqui o centrômero, certo? Nós temos os dois braços, aqui, pessoal, tá? Que são nomenclaturas que nós damos aos cromossomos. Entendeu, pessoal? Então, nós podemos classificar. Qual é o critério usado para a classificação dos cromossomos? Centrômero, né? Especificamente, a posição do centrômero, ok? Aí, o último assunto que eu queria conversar com vocês está relacionado aos cromossomos também, é a respeito do crossing over, né? E esse processo, ele é muito interessante, pessoal. O que é o crossing over? O crossing over é troca de material genético entre cromossomos homólogos. Pessoal, segue meu raciocínio. Vocês nunca pensaram assim, ó. Imagine um casal, né? E esse casal tem dois filhos homens. Um de 10 anos e um de 14. Vocês nunca se pensaram assim, cara, se esses dois filhos, né, um de 10 anos e um de 14, são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, ou seja, material genético, por que eles não são iguais? Por que irmãos saem diferentes? Né? É claro que aqui eu não estou falando de gêmeos, porque nós temos aí, no caso, o processo que acontece lá para a formação de gêmeos. Eu não estou falando disso. Eu estou falando aqui de irmãos, né, que foram produzidos em tempos diferentes. Vocês nunca se pensaram, poxa, cara, eu tenho lá irmãos, um de 10 e um de 14 anos. São filhos do mesmo pai, são filhos da mesma mãe, é o mesmo material genético. Por que eles saem ainda assim diferentes, né? Apesar de que muitos irmãos se parecem, né? Mas não se parecem ao ponto de eu confundir quem é quem, né? Esse processo ele se deve a esse processo de crossing over, porque é troca de material genético entre cromossomos homólogos. E qual é o objetivo do crossing over? Gerar variabilidade genética. Se cair lá no Enem, qual é o objetivo do crossing over? Variabilidade genética. E como que esse processo acontece?
Aqui nós temos 2 cromossomos. Imagine, aqui 2 cromossomos. Esses dois, deixa eu só voltar aqui. Esses 2 cromossomos, eles vão trocar material genético. Não esqueçam que é troca de material genético entre cromossomos homólogos, porque essa troca de material genético, ela acontece também entre cromossomos que não são homólogos, mas aí não é crossing over. Aí nós chamamos de translocação, tá? Translocação cromossômica e não de crossing over. Então, o que que acontece? Esse cromossomo aqui, ó, ele vai trocar esse pedacinho aqui com esse cromossomo aqui. Então, esse pedacinho esse pedaço desse cromossomo vai vir para esse cromossomo aqui, que está representado na cor vermelha, e esse pedaço desse cromossomo aqui vermelho vai vir para o cromossomo que está representado pela cor azul. Aí o que que vai acontecer? Vai acontecer então um processo do crossing over. Veja que esse pedaço aqui azulzinho, ó, esse pedaço azulzinho aqui, ele veio para cá, e esse pedaço vermelho, ele veio para cá. E isso vai gerar variabilidade genética. Por quê? Porque se eu estou trocando, né, parte de cromossomos, consequentemente eu estou trocando genes. Genes que determinariam determinadas características, mas como foi trocada, essas características serão outras. E isso vai gerar variabilidade genética. Esse processo de crossing over é um processo muito importante, tão importante que ele só fica abaixo da fotossíntese, de tão importante que ele é. Porque a gente sabe que a fotossíntese, né, ela não perde para ninguém, porque a fotossíntese é o que nos garante a alimentação, é o que garante o processo da cadeia alimentar. Esse processo, ele é muito importante porque já pensou se todos fossem iguais, todo mundo teria a mesma carga genética, a mesma carga elétrica, não seria possível vida aqui no planeta Terra, né? Então, o crossing over, ele me garante a variabilidade genética. E crossing over, troca de material genético entre cromossomos homólogos. Ok, pessoal? Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês, né? Essas dicas aí de genética. Eu espero que vocês estejam se preparando, né? E eu desejo uma boa sorte, né, para todos vocês. E eu sei que vai dar tudo certo, né? E em breve nos veremos lá na Uni, ano que vem. Boa sorte, pessoal. Espero ter ajudado.